Eu trago muito da minha personalidade para a pesquisa que eu faço. A pessoa Adriana, eu me acho extremamente focada, mas criativa ao mesmo tempo. Sou muito sarcástica, eu me acho engraçada, mas nem sempre as pessoas concordam. Feminista, antirracista ao extremo. Sou muito engajada nas coisas que eu faço, então a mesma paixão que eu tenho por um tema de pesquisa, eu tenho por um tema de engajamento social. Eu tenho muita dificuldade em dividir as paixões, então eu sou apaixonada por muita coisa ao mesmo tempo, né? Então às vezes traz um pouquinho de caos. A pesquisadora Adriana é bem parecida, é ousada, gosta muito de testar novas coisas, de aprender novas coisas. A minha personalidade no trato do dia a dia é muito parecida com a minha personalidade enquanto cientista, muito parecida. Eu tenho novas referências depois que eu comecei a enveredar por essa parte do gênero, da raça, das relações sociais. As novas referências são as clássicas, né? Angela Davis, Bell Hooks, pessoas que lutaram por um mundo melhor, mas fizeram disso a vida delas. E isso é algo que eu tenho um compromisso comigo, que não vai ser minha vida, porque é um espaço muito doloroso. Então por isso acho que me divido em várias paixões. Na geologia, eu acho que a minha maior referência é a única outra professora negra do Instituto, a Lucilene Martins, minha grande amiga, e que me trouxe para o mundo da academia. Eu não tinha essa pretensão, eu queria me formar e ir embora, né? Ganhar dinheiro. E ela, no primeiro ano ainda, ela me chamou para fazer uma iniciação com aquele que seria meu orientador para o resto da vida, que hoje está na sala em frente a minha, que trabalhei a vida toda com ele. Então acho que na geologia são essas duas pessoas. De vida, eu acho que é a minha mãe, Ana Maria, que teve uma infância, uma adolescência muito difícil, mas não perdeu a leveza, sabe? Foi ela que me ensinou que apesar de todas as agruras da vida, os perrengues que a gente passa, a gente tem que ver beleza na vida. É uma referência de resiliência, de otimismo, acho que sempre foi ela. A minha outra referência é minha irmã gêmea, que a gente cresceu juntas e como a gente cresceu num ambiente pouco estimulante intelectualmente, a gente fez esse serviço de estimular uma a outra. Quando uma esmorecia e não queria impor, aí a outra puxava. E é sempre bom que a gente tenha essa complementariedade. Tem um filme que chama Nunca Me Sonharam, não sei se você conhece. Trajetórias de pessoas que saíram de realidades desfavoráveis, sempre tem pessoas que a sonharam, sempre. Pergunte, vai ter aquela professora, aquela mãe, aquele irmão. No meu caso, quem me sonhou foram dois professores. Uma do agora Ensino Fundamental 2, a Iracema, que era de português. E no ensino médio foi um professor, o Giba, da Et Lauro Gomes, um professor de física, ele dava física e matemática, que foi o primeiro a dizer, olha, você não é boa programadora, você não tem talento para ser programadora, mas você é extremamente esperta, por que você não tenta uma carreira científica? E aí eu nem sabia do que se tratava, então ele fez um cursinho comunitário aos sábados, para os alunos que ele achava talentosos, e a gente ia trocando ideia. E aí a gente começou a conversar e eu falei para ele, o que você acha da geologia? Ele falou, eu acho uma excelente coisa, uma excelente opção. Mas você sabe que não tem em particular e não tem em FATEC, nada disso. Você vai ter que entrar na USP, Unesp ou Unicamp, é onde tem. E nunca tinha passado pelo radar. E aí ele complementou, eu acho que você é extremamente capaz. Veja, tente. E aí eu fui. Então, para quem vem dos estratos mais baixos da pirâmide social, a educação ainda é o único meio de galgar degraus nessa pirâmide, né? Eu não estou falando só sobre consumo, sobre potencial de consumo, eu estou falando sobre o seu sentimento de cidadania, o seu lugar no mundo, a voz que você tem. É óbvio que conforto entra na jogada, mas a sua experiência humana muda completamente no momento em que você adentra a USP. Né, pro bem e pro mal, mas eu gostaria de pensar que muito mais pro bem. Aqui eu passei, desde que eu entrei em 99, os dias mais legais da minha vida, também por conta da particularidade do curso de Geologia, que é um curso integral. Para mim marcou muito a minha existência. No plano material não preciso nem falar, né? Eu sou filha de um motorista de ônibus e de uma empregada doméstica que acabou os dias passando roupa numa confecção, então
o que eu tenho veio daqui, eu virei professora aqui, e no campo dessa construção de cidadania eu me vi tendo cada vez mais espaço e voz. Eu não tinha nem uma coisa nem outra em 1999, quando entrei como aluna, e hoje estou à frente de uma diretoria em que eu gosto de pensar que sou ouvida. Então, o papel da USP na minha vida foi fundamental, definiu, eu tenho 42 anos, então definiu metade da minha vida, né? E eu sou muito grata, é a minha segunda casa, com certeza. Com todos os problemas, goteiras e infiltrações, é a minha segunda casa. Não havia tensionamento racial aqui, simplesmente porque não havia negros, né? Os negros entravam em números muito exíguos para tensionar o ambiente. Então, depois da adoção das cotas no vestibular de 2017 e 2018, a gente vem com essa população para dentro dos espaços uspianos, e com essas pessoas chegam os tensionamentos que são naturais, porque era um espaço pensado para brancos e que não levava em conta as peculiaridades, as nuances de interações com pessoas diferentes. Então, os estratos econômicos eram muito similares, os estratos raciais também, não preciso dizer que eram também. Então, quando você traz essa população mais, eu não gosto de chamar de vulnerável, porque não se trata disso. Quem entra na USP está longe de ser vulnerável, tem uma fortaleza muito grande, mas você traz uma experiência muito distinta de vida, de modo de ver o mundo, e isso tem trazido um tensionamento que é uma tensão que é muito boa, por um lado, né, porque estimula o debate, estimula a USP a sair daquele lugar confortável em que ela se encontrou por décadas, mas por outro lado, isso é feito à custa do sofrimento dessas pessoas que estão chegando. Então, a criação da nova pró-reitoria, eu acho que veio justamente para tentar achar um middle ground, né, um ponto comum, assim, de uma vivência boa para todos os lados. E, por enquanto, a gente ainda não conseguiu, mas vamos ver se a gente consegue. Acho que o mais importante para mim é trazer a diversidade para dentro das universidades e tudo o que vem com ela. Não é o mesmo espaço sendo ocupado por novas pessoas, não. O espaço tem que se recriar, tem que se moldar. E é nesse trajeto que a gente está agora, no início desse trajeto, eu diria. Então, fez-se a opção por não criar uma pró-reitoria de ações afirmativas ou de assuntos estudantis, por exemplo, porque se teve esse cenário, né, de que o problema da inclusão e do pertencimento perpassa todas as categorias uspianas. Então, optou-se por criar uma pró-reitoria de inclusão e pertencimento dividida em 5 diretorias. Então, aqui eu coordeno mulheres, relações étnico-raciais e diversidades, então é diversidades no plural. Não é que a pró-reitoria vai se colocar no lugar de pensar as medidas a serem adotadas. A gente quer ouvir a comunidade, para isso a gente está estruturando essas conversas ainda. Antes de tomar medidas mais drásticas, assim, a gente quer ouvir a população uspiana. Então, a minha perspectiva para o futuro é continuar apaixonada pela ciência que eu faço, conseguir me organizar para fazer a ciência que eu faço, porque hoje eu tenho encaixado a ciência em pequenos lapsos de tempo que não são tomados pela agenda da pró-reitoria, pela agenda das minhas filhas. Continuar construindo espaços de diálogo e de construção coletiva dessas políticas, ter mais momentos felizes e satisfatórios do que insatisfatórios, porque feliz o tempo inteiro ninguém é, mas eu sou muito satisfeita com o que eu tenho e consigo aceitar o fato de que as coisas nem sempre vão ocorrer na velocidade adriana, mas não quer dizer que eu não vou seguir empurrando um pouquinho, né, tensionando para que elas aconteçam. Infelizmente, 20 anos depois de ter entrado na USP, 23 já, depois de ter entrado na USP, eu ainda sinto as dores dos alunos negros e negras muito parecidas com as dores que eu sentia na época da graduação. Então eu me esforço muito em mostrar para eles que esse é um dos aspectos da vivência deles, mas que existem vários outros e que esse um aspecto, que é muito dolorido, não pode definir a trajetória deles. Então acho que você tem direito a uma experiência uspiana tão rica quanto qualquer outro aluno. E é isso que eu tento incutir nesses alunos.